vai falar sobre o narcisismo patológico no ensino e a dinâmica do bode expiatório. Nas instituições de ensino, encontramos professores que possuem grande sensibilidade em relação ao outro e vivem sua vocação, mesmo sobre toda sorte de contrariedades e colisões que abrangem desde baixa remuneração, falta de prestígio, até o enfrentamento de alunos desrespeitosos e ameaçadores. No entanto, não é raro observarmos professores que atuam o seu sadismo. E às vezes a questão muito do repertório da pessoa, né? Eu também estou defendendo no sentido, eu já fui professora, e qual o repertório que ela tem para lidar com pessoas que são desafiadoras para ela, né? Qual o repertório que a pessoa tem. Inconscientes de suas dinâmicas narcísicas defensivas, esses profissionais deveriam ter mais interesse sobre o autoconhecimento. Isso eu concordo, assim, a importância do autoconhecimento, porque se dentro de mim mora um tirano, eu fui vítima de um tirano, dentro de mim mora um tirano, ele me tiraniza, eu tiranizo os outros, e essa é a dinâmica. Então, enquanto eu não me conscientizar desse tirano, desse aspecto em mim, eu vou seguir sendo uma pessoa abusiva e tirana sem me dar conta disso. Então, o autoconhecimento, ele se faz muito importante. A gente nunca tem garantias que a pessoa vá nessa vida, né, assim, encarar, enfrentar isso e conseguir transcender esse aspecto, principalmente alguns aspectos tiranos em si, porque eles se defendem, eles se protegem, eles são muito rígidos, eles têm camadas e dói demais, sabe? Ontem eu assisti um filme, ele tá para alugar no Prime Video, que chama, a tradução para o português é Boa Sorte, Léo Grande. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Você assistiu, Ari? Então eu achei um filme bem interessante. Por que eu falei do filme? Porque ela é uma professora de religião. Eu não vou dar spoiler do filme. E ela sempre foi muito, assim, contida, reprimida, assim, foi casada há muitos anos, assim, o sexo era muito mais para cumprir a obrigação, a função, do que a busca do prazer, e a busca do prazer era um tabu para ela, assim, ela não se sentia suja, não se achava digna, e ela contrata um garoto de programa, um rapaz mais jovem, imagina ela com esse pensamento religioso, quanto isso ficou pesado para ela, e daí ela vai na lanchonete com esse garoto, assim, acho que eles têm uma despedida ali, porque ela se envolve demais com ele, é romântico, né, também, acho que na vida real o filme é bem romântico nesses aspectos, assim, eu achei, porque eu acho que as coisas são bem mais complexas, assim. Mas sintetizando, né, então ela marca com ele numa lanchonete, assim, tipo um último encontro, né, para fechar esse ciclo. E na lanchonete tá uma das alunas dela, que foi aluna de ensino religioso dela, e a aluna fala: a professora chamava a gente de vadia, colocava a gente num canto e falava que a gente parecia umas vadias. E daí ela falou: mas eu falava isso por causa da saia curta de vocês. Então fica nítido essa questão do quanto ela se reprimia o aspecto mulher sensual, julgava a questão do corpo, da sensualidade feminina. Na adolescência não viveu isso foi reprimido pela religião, pela família, pela moral, pelos bons costumes. E ela passou isso para as jovens, que ela protege, na cabeça dela, ela falou: eu estava protegendo vocês na minha cabeça. E daí ela até se assume, ela fala: hoje eu estou reavendo isso e peço desculpa por ter chamado vocês de vadia. Ela falou, até agora ela estava descobrindo esses aspectos, sei lá, vadias que ela tinha reprimido nela, assim,
e ressignificando, né, esse lado da sexualidade, porque ela se julgava, poxa, agora tô com quase 70 anos, não sou digna de ter prazer, porque já passou minha época, né? Mas quando estava na minha época eu fui reprimida, então ela foi resgatar isso, né? Essa relação com o corpo, que era algo alheio a ela. E daí eu lembrei dessa questão da educação, do professor transmitir aquilo que ele recebeu, assim. Então parte dessa dinâmica é graças àquilo que ele recebeu, isso. E a única possibilidade que tem de transformar é através do caminho do autoconhecimento, através desse olhar e enfrentar esse aspecto em si, com apoio terapêutico ou da forma que a pessoa escolher, né? Então, esses profissionais deveriam ter mais interesse sobre o autoconhecimento, uma vez que seu trabalho em sala de aula os expõe a relações que invariavelmente afetarão seus conteúdos psíquicos, por vezes de maneira muito desgastante. Eu também já trabalho muito com professores e alguns que têm questões assim, tipo, reprimiram tanto aquele aspecto mais espontâneo e descontrolado em si, que quando vê isso no outro, assim, a fúria vem diabólica, né? Esse superego opressor, ele vem assim, chega com os 10, né? Chega com tudo. Então, com isso, quero dizer que o professor está sujeito a reagir de forma, por vezes, de forma narcisicamente defensiva, já que se encontra em uma zona de tensão e sujeito constantemente a frustrações. Podemos observar professores que desqualificam seus alunos pela pedagogia do medo e não respeitam, tampouco conhecem os tipos psicológicos e as características da personalidade de cada aluno. Aqui não digo que o professor tem que conhecer os tipos psicológicos, certo? Porque ele não é um profissional da área, né, psi. Mas, assim, entender essa diversidade, aquilo que é muito diferente do que eu sou, do meu modo habitual de atuar, vai me incomodar muito, porque é algo que tá mais na minha sombra, mais desconhecido, assim, tá em outra esfera de atuação. Então, para eu reconhecer, entender e validar esse outro, é um trabalho e envolve um desgaste muito grande. Então, podemos observar professores que desqualificam, não só professores, né? A gente pode pensar pais também que agem dessa forma, através da desqualificação, e eu penso que o inverso disso também não é menos nocivo, que é aquela qualificação excessiva, né? Aquele exagero também do outro extremo, que também é prejudicial. Então, o que os professores fazem ali sadicamente para conseguirem o que eles querem, né? E não, assim, não é acusando, assim, porque a gente sabe a dificuldade que é controlar poucas crianças, controlar, digo no sentido, às vezes você está atrasado, você tem que fazer alguma coisa ali, você tem que conter as crianças para realizar o que você quer, certo? Imagina 30, imagina 40, imagina as condições de trabalho, as demandas que as crianças trazem de casa, assim, em relação às possibilidades de convivência de cada uma, as diferenças. Então, ali é uma jaula com um monte, uma diversidade enorme de coisas que o professor tem que lidar nele e naquele grupo, que também precisa ser contido, né? Senão os mais inibidos sofrem demais, né?
Então, tentam compará-los em termos de desempenho, inconscientes da ineficácia desse método de avaliação, pois o rendimento nunca será uniforme entre as pessoas, e o mesmo aluno pode apresentar resultados díspares em disciplinas diversas. Tal é a complexidade da capacidade de cognição definida pelos tipos psicológicos. Aqui a comparação seria tipo a gente pegar um elefante, uma girafa, um macaco e uma formiga e a gente avalia que o mais inteligente é o que subir mais rápido na árvore. Então a nossa forma de avaliação às vezes favorece um tipo, aqui no caso o tipo macaco vai ser favorecido. E às vezes muitas queixas em relação à escola, e os tipos que não são mais intelectuais, os tipos que são mais inventivos, criativos, os tipos que são mais físicos do que mentais, os tipos que são mais emocionais. Então a gente pensa na complexidade que é a educação e que é a escola, né? Quando educadores não conhecem a pluralidade de possibilidades de cognição, que é a forma pela qual cada tipo psicológico abarca o mundo e a si mesmo, estão muito longe de entender a singularidade de cada indivíduo. Entretanto, é importante que se saiba que a afetividade viabiliza a cognição em áreas mais ainda adormecidas da psique. Então, assim, quando a gente estabelece conexões afetivas, mas isso também é bem subjetivo, quando isso se dá, é muito subjetivo mesmo, porque às vezes o aluno vai gostar justo daquele professor que é mais rígido, porque o pai e a mãe eram rígidos e queriam o melhor para ele, então ele vai criar afeto por aquilo muitas vezes que lhe é familiar, e daí a gente também tem uma variedade assim do que o que afeta um não afeta o outro, assim, no sentido também de conexão. E quando a gente é afetado, assim, quando a gente gosta da dinâmica do professor, ruim ou boa aqui, sem julgar, assim, pode ser uma dinâmica opressiva, mas se lhe é familiar, pode melhorar essa capacidade de aprendizagem. Claro que se a criança aprender a estabelecer relações saudáveis, de confiança, melhor ainda, mas isso às vezes é um processo terapêutico que leva bastante tempo, né, pensando em várias questões envolvidas. Se o professor agir defensivamente, isso é, inconsciente de sua dinâmica narcísica, poderá ameaçar o narcisismo do seu aluno. Ele então se defenderá da ameaça, bloqueando áreas adormecidas de sua cognição e passará a sofrer de ansiedade. E o aluno, né, passará a sofrer de ansiedade. Então, ao invés de gerar a expressividade, assim, o bloqueio, o medo, né, de ser desqualificado, de ser humilhado, de ser pego na vulnerabilidade, na fragilidade e ser exposto nesse lugar. Então o professor precisa ter muito cuidado com esse sádico, assim, superego sádico, que pode causar danos muito grandes, os quais muitos professores já foram vítimas, inclusive, tanto nas dinâmicas familiares, às vezes de trabalho, onde tem um chefe abusivo, onde tem um pai, uma mãe abusiva. Hoje em dia se fala narcisista quando é abusivo, né? A autoestima do aluno deve ser constantemente observada com vistas à manutenção de sua saúde psíquica, que deve estar em primeiro plano, como meta central de qualquer sistema de ensino. Então aqui tem, como eu falei, é muito complexo porque é uma variedade muito grande, assim, para a manutenção da saúde psíquica, assim, de uma pessoa. A gente pensar um caso
já não é algo simples, já é algo que pode envolver uma complexidade muito grande. Ali tem vários sistemas envolvidos, né? Porque a pessoa não é um ser individual ali, ela está ligada a uma cultura, a um sistema, a uma família, a um sistema religioso também. Então a coisa é muito complexa. Porém, muitos professores não percebem a importância da figura do mestre na construção do narcisismo positivo do aluno. A relação de aprendizagem é narcísica em sua base, então narcísica no sentido de que tem um sentido de admiração, de eu ver uma vantagem, assim, de eu querer adquirir isso para mim, sabe? Olha, que legal, eu quero estudar isso, como ele gosta disso que ele ensina, deve ser muito bom. Isso inspira também as crianças que têm esse narcisismo mais frágil no sentido de que a criança é influenciável por palavras, por sugestões, e o professor tem um papel nesse lugar, tem uma responsabilidade muito grande. E o professor deveria ter consciência do papel simbólico que exerce na formação da identidade do aluno. Hoje em dia nem tanto, né? Eu acho que um tempo atrás mestre era uma distância, o professor era chamado de mestre, essa figura, né? Hoje em dia, imagina, a criança ali às vezes está se achando um pé de igual com pai e mãe, chega ali com o professor, às vezes até se coloca o professor abaixo, assim, manipula. Já dei aula em escolas assim, onde eu ficava impressionada com o sadismo e com a perversidade daquelas crianças, gente. Eu falei, eles estão fazendo isso comigo, o que eles não fazem com os pais? Eu fiquei chocada, gente, assumindo aqui. Então, hoje em dia não tem, né? Coitado do professor que entra achando que ele vai ser respeitado nesse lugar assim de mestre do conhecimento, de detentor do saber. Raramente ele vai achar isso. Se ele busca isso, né? Claro que o ideal é ele não buscar isso. Mas acontece, porque é uma figura, né? Uma imagem que está consolidada no inconsciente coletivo, na psique, nos modelos. A gente cresce através da inspiração, do espelhamento, esse olhar o outro. Eu sabia que era Eliane. Oi, Eliane, parabéns pra você. Eita, sumiu. Parabéns, Eliane. Tudo de bom, viu? Tudo de bom na sua vida, viu? Parabéns, Eliane. Felicidade. Parabéns, Eliane. Um brinde. Só que ela tem que ligar o microfone, né? Ah, desculpa, oi, obrigada a todos vocês aí, viu, gente? Eu tô sem copo que ainda foram buscar ainda. Vocês sabem que a batida aqui é diferente, né? É outro ritmo. Mas estamos aí, vivo e feliz, isso que importa, né? Que ótimo, que bom que você apareceu. Isso aí. Grande beijo, vocês não vão atrapalhar o estudo de vocês. Semana que vem eu tô junto com vocês, tá bom? Tá ótimo, valeu, Li. Boa noite, aproveita aí, aproveita seu dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Então, porém, muitos professores não percebem a importância da figura do mestre. A relação de aprendizagem é narcísica em sua base e o professor deveria ter consciência do papel simbólico que exerce na formação da identidade do aluno. Mecanismos transferenciais e contratransferenciais ativam-se na sala de aula. O que seria isso, assim? Às vezes, tanto desse mestre bom quanto do mestre ruim, né? Assim, as duas faces podem ser atuadas
projetadas nesse professor e o professor também recebe essa projeção e atua através dela de forma inconsciente. Então, na relação arquetípica entre mestre e aprendiz e aspectos defensivos que interrompem o aprendizado precisam ser reconhecidos, tanto pelo aluno como pelo professor. Convém que o educador seja idealizado para que contamine positivamente a sua matéria e estimule a curiosidade do outro. Então, o professor também tem esse investimento na imagem narcísica de si, assim, tem um envolvimento, uma sedução, não em relação a ele, mas em relação àquele conteúdo que ele está transmitindo. Então, ele precisa seduzir ali de alguma forma. Tornar atrativo. E muitos professores detestam isso, né? Porque, tipo, vira uma coisa assim, de ficar cheio de, tipo, palhacinho e coisa e tal, os professores de cursinho, assim, que você vê, assim, que parece animadores e até para algumas pessoas isso até incomoda, né? Então, é difícil abarcar, né? Então, às vezes a gente escolhe agradar um tipo e em detrimento de outro. Quando isso acontece, o professor conseguiu atingir o estudante em seu narcisismo criativo, contribuindo para que ele saia da polaridade passiva para ativa em relação ao aprendizado. Essa consciência é cada vez mais relevante diante de um mundo globalizado e digital, no qual a informação foi democratizada, viabilizada para quem tem interesse e acesso. Então é isso, é não ficar nesse papel do mestre congelado ali, detentor do saber, e o aluno como esse ser sem luz, né? Essa esponja que vai ser transmitida. Então há uma aproximação, assim, há uma possibilidade de despertar no outro, não há um medo de ser superado, sabe? Tipo, às vezes, e muitas vezes você vai lidar com alunos, né, estudantes, que sabem muito mais do que você sobre alguns pontos ali que envolvem ou tocam ali no conteúdo que você está transmitindo. Então, narcisicamente, o professor precisa estar preparado para isso. E é difícil, assim, eu uma vez fiz um curso, né, na área da psicanálise, e eu lembro que foi muito interessante, porque mexeu também muito com questões. Eu lembro quando eu dava aula, se algum professor, se alguma criança perguntava algo e eu não sabia, eu me sentia muito mal. Eu lembro que, tipo, parecia que eu tinha que inventar alguma coisa, falar alguma resposta, sabe? Ou, tipo, mudar de assunto. Assim, quando eu comecei a dar aula, que eu era bem mais nova, assim, eu não conseguia dizer que eu não sabia, que eu não precisaria pesquisar e tal, que naquele momento eu não poderia responder aquela pergunta e enrolava muitas vezes. Então, o quanto isso é interessante. Daí eu fui fazer um curso com um professor que eu gostava muito e tinha a ver com self, eu lembro a temática do curso. Ele começou a falar de self, não era de curso de psicanálise, e eu fiz uma pergunta sobre as defesas do self. E daí ele, mesmo sendo o tema da aula que ele estava dando, foi uma grande lição para mim, porque para mim ele era o mestre, sabe? E ele falou: olha, Raquel, eu não vou saber te responder essa pergunta. Para falar a verdade, eu não tenho a mínima ideia. Ele falou: eu nunca estudei sobre defesas do self. Nossa, para mim foi assim muito interessante, sabe? Eu ouvi ele assim, que tipo, eu esperava assim que tinha uma imagem, né, uma admiração que ainda cresceu mais quando ele admitiu, assim, sabe? Não conhecer essa área específica, e daí ele falou: então eu prefiro não falar a respeito, sabe? Foi bem legal, sabe? Eu depois disso
comecei a melhorar muito minha postura, assim, em relação a falar não sei, não faço a menor ideia, sabe, numa boa. Assim, o papel do professor é menos informar do que facilitar a aprendizagem e instigar a pesquisa. Então, esse instigar a pesquisa não é transmitir, conhecimento está por tudo, né? Como transmitir e como estimular, como desenvolver a mestria também do outro, né? Claro que numa idade ali a gente precisa do referencial e a gente cresce através dessa admiração, através desse referencial externo, né? E a gente vai superando os nossos próprios referenciais ao longo do desenvolvimento. E isso é algo natural e desejável, inclusive. Dessa maneira, ele estará nutrindo a capacidade do aluno de pensar criticamente, em vez de sentir-se fóbico na tentativa de reter informação para desempenhar bem em uma avaliação cujo resultado, se inferior ao esperado, pode ser desmoralizador. Então, que tipo de avaliação que serve, assim, que mede, né? Acho que nas ciências exatas mesmo também, o professor às vezes ensina um caminho, que não é um caminho que é o mais viável a todos. Eu lembro que um amigo meu, o Rafa, ele falou que ele era péssimo em matemática na escola, e daí ele foi aprender, não lembro qual que era, um outro tipo de ensino de matemática, e ele disse que ensinavam de um jeito que ele aprendeu, só que ele chegou na escola, e daí ele desenvolvia do jeito dele, incomodava o professor, porque ele chegava mais rápido que o professor na resposta. Eu sei que o objetivo não é chegar o mais rápido, mas assim, o que mostra assim, é que existem outros caminhos e que às vezes a pessoa vai precisar percorrer um outro caminho. Então, avaliar que ela é ruim naquilo pode causar um impacto negativo, porque eu posso estar dizendo a única forma de ensinar ou a melhor forma é a minha. Então, logo, ou às vezes simplesmente não é esse o momento dele, de ele aprender isso, ele ainda não tem essa maturidade para isso, ele está num outro momento da vida dele e está tudo bem, sabe? Não desqualifica ele. Hoje a gente tem uma preocupação muito maior em relação ao ego das crianças, né? Diferente de algumas gerações onde os pais estimulavam muito isso, né? Se não tirar coisas do tipo, se não tirar 8 na prova vai apanhar. Nossa, porque é engraçado que meu pai, quando eu tinha uma imagem dele na infância, que era, depois eu fui descobrindo que não tinha nada a ver, né? Meu pai falava que nunca tirava nota abaixo de 8. E eu achei isso assim, eu falei, nossa, então eu também não posso tirar nota abaixo de 8. E realmente, eu era sempre uma aluna tipo 10, 9. A nota mais baixa que eu tirava até a quinta série era 8. Era a escola que tinha nota, né, de 0 a 10, e as notas mais baixas minhas eram tipo 8. Só que daí depois de um tempo, conversando com a família do meu pai, eu descobri que meu pai só tirava 2, 3, que ele foi expulso da escola, que ele parou de estudar ali no ensino médio. Daí eu falei, cara, eu fui enganada, olha só. Não sei dizer se isso me estimulou, me ajudou em algum sentido, assim, porque se eu soubesse inicialmente que meu pai era um aluno abaixo da média, será que eu ia ter me estimulado? Eu acho que era uma coisa minha também, né, que talvez ele tenha ativado e tenha visto a questão do agradar, né, a questão da competitividade, né, o que ele quis gerar nesse sentido. Mas aí quando eu descobri a realidade, eu fiquei revoltada, sabe? Eu falei, nossa, ele mentiu, que era um aluno acima da média. Falar o que às vezes até acreditava nisso, né? Porque o narcisismo também cria muitas fantasias. Então essas são as historinhas, né? Que
eles acham que estão fazendo bem, né? Na cabeça deles, né? Mas eu acho que tem aí até um jogo de poder muito grande, sabe? Eu vejo assim, um jogo de poder muito grande, né? E eu também achei errado isso, você falar assim, olha, eu nunca tirei uma nota abaixo de 8, né? Eu acho isso meio furado, sabe? Porque você pode estar desrespeitando o limite do seu filho. Ele pode tirar até acima disso ou pode tirar abaixo, mas se ele tem uma dificuldade, por exemplo, ele vai se sentir obrigado a tirar sempre de 18 diante, não é? Então eu acho que é uma falta de respeito. E esse reconhecimento que o sistema às vezes não abarca a sua forma e você se molda muito a esse sistema. Isso assim que eu vi inclusive na faculdade. Eu não estudava para prova, eu simplesmente pegava o esquema daquele professor, eu via o que ele queria, eu tentava entender mais o psicológico dele do que o conteúdo, porque eu tinha que ver na prova. Então eu fazia o estudo do professor para responder o que ele queria. Então é complicado também, assim. E outra coisa também, né? O narcisista faz muito esse jogo, né? Ele fala muito de si. Ele se eleva muito para fazer. Eu não sei porque muito bem que ele faz isso. Ele precisa, né, ter uma imagem fantasiosa, heróica de si, e quando alguém compra isso, admira, né, assim, isso nutre essa imagem, não é um sentimento, uma autoestima real. Esse é o problema, porque ele está nutrindo, não é algo real, corporal, algo que nutra de fato, ele nutre a imagem. Então, por isso que não nutre.